Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Centro de Estudos, na pessoa do Bruno aí, pelo convite para a gente debater sobre esse assunto, né, que é tão interessante, parte da nossa prática radiológica e clínica do dia a dia. Dizer que essa apresentação ela foi preparada mais voltada para o público radiológico, até porque eu sou radiologista, né, mas eu tentei fazer de uma forma didática para ver se as pessoas, todo mundo que participe, entenda as nossas dificuldades com relação ao assunto. Eu queria ressaltar que muito dessa apresentação ela foi retirada de uma aula recente do Colégio Brasileiro de Radiologia, proferida pelo professor Valdair Muglia, da USP de Ribeirão Preto. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então, tem alguns slides aí que, inclusive, eu até copiei na íntegra, tá bom? Que a intenção é repassar conhecimento, né? Então, acho que essas coisas são válidas, né? Principalmente porque a aula que ele proferiu foi uma das melhores aulas que eu vi a respeito de adrenal, de incidentaloma. A intenção é que todos os participantes saibam como nós, radiologistas, lidamos com o assunto, né? E como que a gente pode ajudar o clínico a conduzir esses casos no seu dia a dia. Nós vamos retratar aqui os potenciais e limitações de cada método, voltado para TC e ressonância. E a gente vai falar basicamente de TC e ressonância. Na cabeça de muitos, existe uma certa hierarquia entre os métodos de diagnóstico por imagem, ou seja, primeiro vem o raio-x, depois a ultrassonografia, depois a tomografia e por último a ressonância. Ou seja, se nada resolver, a ressonância é a nossa última trincheira. O pensamento de muitos é assim e não é bem assim na nossa prática clínica diária em muitas ocasiões, né? Como no caso dos incidentalomas que vocês verão aqui durante a apresentação. A frequência de incidentaloma ela tem aumentado devido a uma utilização dos métodos de imagem, se falando de ressonância e tomografia, né? E a prevalência desses incidentalomas, ele mais em obeso, diabético, hipertenso e idoso. Só para vocês terem uma ideia, 12% são hipertensos e 10% são idosos. Então, é uma população que é mais acometida por esses incidentalomas. A maioria das lesões são lesões benignas e não funcionantes, mas é muito importante a preocupação de se afastar malignidade e lesão funcionante, que essas lesões elas requerem tratamento, né? Então, primeiramente, o que é um incidentaloma adrenal? Como o próprio nome diz, incidentaloma é uma coisa que você encontra incidentalmente. Então, o termo ele se refere a um achado não relacionado à indicação do exame. Então, o paciente foi lá fazer um exame de tomografia por uma dor, por um cálculo renal e você descobriu um nódulo de adrenal. É nesse contexto que a gente vai tratar incidentaloma. A grande maioria dos incidentalomas são adenomas e a grande maioria são não funcionantes. Mas existe uma parcela desses incidentalomas que são funcionantes e eles são associados a maior mortalidade de uma certa parcela da população. Nós, radiologistas, somos partes importantes na tomada de decisão do que fazer com esses incidentalomas, mas nós não somos os responsáveis diretos e muito menos os únicos. A gente faz parte de um grupo de discussão multidisciplinar. Então, nesse estudo aqui, ó, a gente viu isso aqui é caso de literatura, 1.013 pacientes, né, com incidentalomas adrenais. Todo mundo está vendo a imagem aí? Estão mandando perguntar aqui. Tranquilo, tá dando para ver bem. Sim, tá ótimo. Bem. Tranquilo. Tá joia. Vamos lá. Então, ó, desses 1.013 pacientes de incidentalomas, 89% eram não funcionantes, então a grande maioria, mas 11%, uma parcela até grande, eles eram funcionantes. E desses 11%, 6,2% eram Cushing, 3,4% eram feocromocitomas e 1% era síndrome de Cohn. Então, os incidentalomas, eles têm que ser tratados como uma patologia também,
né? Não é porque você achou um incidentaloma, você vai deixar para lá. No final, nós vamos dizer o que a gente tem que fazer quando a gente encontra um incidentaloma. Então, só para vocês terem uma ideia, o incidentaloma de adrenal, ele está presente em 3 a 7% dos exames de tomografia e ressonância de abdômen. Então, é uma frequência bem alta. 9 a 13% de pacientes oncológicos apresentam incidentaloma adrenal. Porém, apenas 26 a 36% serão metástases. Então, mesmo nos pacientes oncológicos, a maioria não é metástase, né? Agora, se a lesão for maior que 4 centímetros, a incidência de metástase ela já sobe, ó. Vai para mais de 70%. Então, tamanho de lesão na adrenal é tudo, né? Quanto passou de 4 centímetros, a possibilidade de metástase aumenta muito. Antes da avaliação por imagem das adrenais, a gente tem que responder algumas perguntas. Existe evidência clínica ou laboratorial de hiperfunção adrenal? Ou seja, o paciente tem hipertensão arterial, tem hiperaldosteronismo primário, tem Cushing? O achado que eu estou vendo na tomografia, ele se refere a um paciente realizando o exame por indicação não relacionada à adrenal, ou seja, é realmente um incidentaloma? Esse paciente tem neoplasia primária fora da adrenal? Então, essas 3 perguntas aqui a gente tem que responder antes de avaliar qualquer imagem de adrenal, né? A maioria, como eu disse para vocês, desses incidentalomas são adenomas de adrenal. São lesões benignas, elas são bem diferenciadas, têm um alto teor de tecido adiposo intracitoplasmático. Então, por que essas lesões elas têm tecido adiposo intracitoplasmático? Então, as adrenais, elas produzem os hormônios e um dos principais componentes da produção dos hormônios é o tecido adiposo. Então, ela tem o tecido adiposo muito rica em tecido adiposo. Então, essas lesões benignas, por serem bem diferenciadas, elas reproduzem o tecido que mais tem na glândula. Então, ela tem um alto teor de tecido adiposo intracitoplasmático. Isso é importantíssimo a gente ficar em mente, porque disso aqui vai resultar toda a nossa pesquisa. Porque as melhores técnicas para caracterização, se essas lesões têm esse teor de tecido adiposo elevado, é a TC e ressonância, é a tomografia e a ressonância com desvio químico. Depois a gente vai saber o que é esse tal de desvio químico. O problema do adenoma da adrenal é que na tomografia, 30 a 40% desses adenomas são pobres em gordura, né? Então, às vezes, é difícil de caracterizar. A grande maioria, a gente vai ter como provar que ele tem lipídio intracitoplasmático. Então, nós radiologistas, nós vamos pesquisar o quê? É gordura dentro da célula. Para quê? Para mostrar que esse tumor é um adenoma, né? Então, nós estamos aqui, o radiologista, o detetive, procurando gordura dentro da célula. E quais são os métodos que a gente conta para isso? É a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Quais são os parâmetros de imagem que a gente vai avaliar? São 3 parâmetros básicos de imagem. É o tamanho, né? Então, se a lesão é maior que 4 centímetros, esquece tudo que eu vou falar aqui, não vale. 4 centímetros, qualquer lesão de adrenal maior que 4 centímetros é igual a cirurgia. Então, tudo que a gente vai falar são lesões abaixo de 4 centímetros. Então, tamanho é tudo em adrenal. E a gente vai avaliar pela tomografia a densidade e pela ressonância o sinal. E nessa densidade e no sinal a gente vai ver o teor de lipídio e se essa lesão é homogênea ou não, tá? E outro parâmetro de imagem que a gente avalia é o padrão vascular dessa lesão. Depois que a gente injeta o contraste, como que é o comportamento dessa lesão? Qual a intensidade de realce e como que essa lesão ela se livra desse contraste que você administrou. A gente chama de washout, que a gente vai falar mais pela frente. Então, ó, os adenomas de adrenal, que é o meu objetivo do exame, provar que é um adenoma de adrenal, além deles terem muito lipídios intracitoplasmáticos, como eu disse, eles eliminam rapidamente o meio de contraste. Então, eles captam e eliminam rapidamente esses adenomas. Os não adenomas, que são as metástases, eles geralmente realçam rapidamente, mas eles demoram mais para eliminar o contraste. É o washout, é a lavagem lenta da lesão.
É isso que a gente vai tentar mostrar pelos métodos de imagem. Então, caracterizar a gordura intracitoplasmática é o nosso objetivo na pesquisa dessas incidentalomas adrenais. Então, ó, o adenoma adrenal, nós vamos falar agora da tomografia. O que a tomografia vai nos ajudar no adenoma adrenal? A gente vai medir a densidade média pré-contraste, a densidade média pós-contraste inicial e como esse nódulo ele faz a lavagem do contraste na lesão, se ele lava rápido ou não. Então, esses são os 3 parâmetros que a gente vai avaliar na tomografia. Então, vamos lá, na prática, o que a gente faz? Na tomografia, então, primeiro, depois nós vamos falar da ressonância. Então, eu tenho aqui, ó, um nódulo de adrenal apontado pela seta aqui. Isso aqui é uma fase sem contraste, então aqui, ó, densidade pré-contraste. Aí eu vou lá, meço a densidade dessa lesão. Como que eu faço essa medida? Para nós radiologistas, eu tenho que fazer essa medida envolvendo pelo menos 2/3 dessa lesão. Não posso botar um róizinho aqui pequenininho aqui para medir a lesão. Tem que botar ocupando 2/3 da lesão. Aí essa lesão, ó, ela deu lá uma densidade de 5 UH. O que é UH? Para quem não é radiologista, é unidades Hounsfield. É a unidade que a gente mede a densidade de qualquer lesão ou qualquer tecido na tomografia. Então eu medi a densidade, essa densidade deu 5 unidades Hounsfield. Essa densidade ela é menor do que 10 unidades Hounsfield. Então, quando eu tenho uma lesão que na fase pré-contraste eu meço a densidade, ela é menor que 10 UH, você já pode quase que afirmar com certeza que essa lesão não é uma metástase, possivelmente um adenoma. Então vamos ver lá um exemplo. Então essa daqui, ó, essa lesão, uma outra lesão, aqui ó, uma fase sem contraste, aqui a fase com contraste. Então na fase sem contraste eu medi a densidade dessa lesão, ela deu menos 5 HU, ou seja, ela é menor do que 10 HU. E quando eu injetei contraste, ela foi para 50 HU. Então ela realçou aqui dentro, ela é um tecido sólido. Aqui eu posso afirmar que isso aqui é um adenoma só pela densidade. Morreu aí, certo? É uma densidade. Então outra coisa que a gente tem que ver, que ela é uma lesão homogênea, né? Ela não é uma lesão heterogênea. Então a densidade pré-contraste, ela tem uma sensibilidade muito alta para a detecção de adenoma, que é onde eu caracterizo a presença de gordura intracitoplasmática. A gordura tem uma densidade baixa. Agora, nódulo na adrenal com densidade menor que 10 é sempre adenoma? Não. O que a gente pode dizer é que essas lesões que têm densidade menor que 10, elas são tipicamente benignas. Ou elas representam um adenoma rico em gordura, um mielolipoma, que na verdade tem a gordura macroscópica, já não é microscópica, ou ela pode ser um cisto. O que eu posso dizer de uma lesão menor que 10 na fase pré é que ela é tipicamente benigna, né? E a maioria delas é adenoma. Mas vejam bem esse caso aqui. Aqui é uma tomografia sem contraste, com contraste. Aqui a fase, ó, eu medi a densidade desse nódulo da adrenal aqui, ele deu 5 HU, aí na fase pós-contraste ele deu 10 HU, então ele foi de 5 para 10. Então isso não houve realce. Para nós, realce de uma lesão, ela tem que ser da fase pré para a fase pós, ela tem que ultrapassar 10 unidades Hounsfield. Então essa lesão aqui, ó, ela não sofreu realce significativo à lesão. Então a gente caracteriza isso aqui como um cisto de adrenal ou, na maioria das vezes, pseudocisto de adrenal. O que dá para falar é que é uma lesão benigna. Então a gente vai lá para a ressonância, ó, mostra que essa lesão, ó, ela tem um aspecto tipicamente cístico, né? Essa ponderação T2 aqui, ela é bem branquinha. Quando você injeta contraste, ela só capta na periferia, o centro não capta, então a gente caracteriza como um cisto ou, na maioria das vezes, um pseudocisto de adrenal, né? Nós temos um probleminha aí com esse tal do felcromocitoma. Tem esse artigo aqui que saiu há uns anos atrás,
mostrando que ele simula, ele é um camaleão da imagem, ele simula vários nódulos. Então, nós temos um problema. Nas apresentações atípicas do feocromocitoma, ele tem densidade menor que 10, ele tem um pobre realce e tem, depois que a gente vai ver, um washout também acima de 50. Então, ele simula uma lesão benigna, né? Então, o que significa um nódulo de adrenal com densidade de menos 10 unidades House? Muito provavelmente uma lesão benigna, possivelmente um adenoma, na maioria das vezes, e exclui a possibilidade de meta. Aqui eu botei até uma setinha aqui, um asterisco aqui, porque excluir totalmente não pode, porque geralmente você pode ter uma metástase com necrose e simular também, mas aí você vai saber o contexto desse paciente. Então, cisto e pseudocisto também é uma hipótese razoável para uma lesão com menor de 10 HU. Se o paciente tiver hipertensão arterial, você tem que excluir a possibilidade de feocromocitoma, porque o feocromocitoma simula essas lesões. Então, no laudo, se você ainda não injetou o contrário, você não pode afirmar que uma lesão menor que 10 é um adenoma. Ele geralmente é uma lesão benigna. E para você afastar feocromocitoma, olha a pressão arterial do paciente. Ok? Então, a densidade pré-contraste, se ela for menor do que 10, eu já caracterizo como uma lesão benigna. E se houve realce dentro dessa lesão, eu já posso falar que é um adenoma, que a maioria desses nódulos vão representar adenoma. Agora, ó, eu estou aqui com outro caso. Eu peguei um paciente, tem uma lesão adrenal, eu fui lá, medi a densidade dessa lesão, e essa lesão deu 24 unidades Hounsfield, ou seja, maior do que 10 HU. Aí o que acontece? Eu posso falar que esse nódulo é um adenoma? É uma lesão benigna? Não, já não posso mais, porque ultrapassou 10 unidades House, né? Por quê? Lembra lá no início que eu falei, ó, na TC, 30 a 40% dos adenomas são pobres em gordura. Essa densidade média pré-contraste, ela ultrapassa 10 HU. Então eu fiquei, agora já não posso mais afirmar que é um adenoma. Então eu vou partir para outra medida que a gente vai fazer dessa lesão, que é a lavagem do contraste da lesão. Como é que eu faço isso? Agora eu vou ter que injetar o contraste, certo? Então, ó, lembra lá, ó, os adenomas eliminam rapidamente o contraste. Os não adenomas, as metástases, geralmente realçam rapidamente, mas demoram para eliminar o contraste. Como é que eu vou fazer o estudo desse washout? Então tá lá, ó. Eu já sei que eu tenho uma lesão, eu tenho que fazer um estudo dedicado dessa lesão para provar que ele é um adenoma. Então eu fui lá, eu medi a densidade na tomografia sem contraste, deu 24, ou seja, maior que 10. Na fase portal, que são 60 segundos após a administração do contraste, essa lesão foi para 88 unidades Hounsfield, e lá na fase tardia, com 15 minutos, ela foi para 49. Então, ela eliminou o contraste daqui para aqui, né? Então, quando eu tenho uma lesão adrenal, eu tenho que fazer, e não consegui caracterizar na fase pré-contraste, que é um adenoma, eu tenho que fazer um estudo dedicado, que é esse estudo que vocês estão vendo aqui, ó, que é a fase sem contraste, a fase portal e a fase tardia com 15 minutos. E como que eu vou saber se essa lesão é um adenoma ou não nesse estudo aqui que eu mostrei para vocês? Eu vou ver quanto essa lesão lavou o contraste daqui para cá. Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar lá no washout de 15 minutos, quando eu faço com esse protocolo aqui, de 15 minutos, entre o início do exame e o final do exame, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e ver o washout absoluto, que eu vou pegar, ó, a fase sem contraste menos a fase tardia, dividido pela fase com contraste, menos a fase sem contraste, vezes 100. Isso aqui, o realce absoluto, ele tem que dar maior que 60. Essa continha aqui, se der maior que 60, você já caracteriza como adenoma.
Existe o washout relativo, que isso foi inventado pelos americanos, porque os americanos não gostam muito de fazer fase pré-contraste nos pacientes, não. Eles já partem, muitos dos exames, eles já partem para a fase com contraste direto. Então, ele tem um washout relativo também, que aí você faz outra continha, que você pega aquele valor de densidade na fase sem contraste, menos a fase tardia, dividido pela fase com contraste, vezes 100. E nesse washout, que é a lavagem relativa, tem que dar maior que 40%. Você também caracteriza adenoma. Mas no nosso meio, aqui no Brasil, a gente geralmente faz o washout absoluto. A gente sempre faz a fase sem contraste desses exames. Eu posso usar 15 minutos, como vocês viram aqui, ó, daquela fase tardia, como eu posso usar 10 minutos. Isso aqui é discutido na literatura, se são 10 ou 15 minutos o tempo tardio. Os estudos mais recentes recomendam 15 minutos, mas existem muitos artigos na literatura falando em 10 minutos. Aí o washout com 10 minutos, ele vai mudar. Se o washout acontecer em 52,5% é um adenoma, se o washout relativo maior que 37,5% é um adenoma. Então, ó, como que eu fiz o cálculo desse washout aqui, ó, daquela mesmo caso que eu mostrei para vocês ali, ó. Eu acho que o negócio do Bruno aqui está em cima, aqui, né, Bruno? Não, o negócio do Bruno não, o meu aqui, o videozinho aqui está em cima, eu não sei como é que tira isso. Eita, cliquei errado aqui. Volta aqui para mim, peraí. Só um minutinho, que eu cliquei errado aqui. Isso aí acontece com quem está iniciando aí. Deixa eu ver aqui. Tem que voltar à apresentação. Isso. Então, vê como que a gente fez aqui, ó. A gente pegou o washout absoluto, ó, pegou, ó, 88, que foi o quanto deu aqui, diminuiu de 49, que foi o quanto que deu aqui, menos o 88, vezes 25, vezes 100, isso aqui tem que dar maior que 60%. Então, se esse estudo aqui mostrou que essa lesão lavou em mais de 60%, eu caracterizo um adenoma. Tá? Problemas com esse washout, que é o estudo da lavagem do contraste. Tumores ricamente vascularizados que fazem o washout, as metástases deles também vão fazer. Então, o típico disso é o CHC, o tumor de rim e alguns tumores de mama. Então, nós temos um problema com o washout aí. Algumas lesões benignas, como eu mostrei para vocês lá no início, que é o caso dos feocromocitomas, eles também podem fazer o washout. É outro problema com o washout. Então, e lembrar que feocromocitoma, 3 a 7% deles são completamente assintomáticos, tá? Então, a gente chega à conclusão que esse washout, ele é menos específico que a densidade pré-contraste, tá? A densidade pré-contraste, ela é bem mais específica. Falando um pouquinho sobre os feocromocitomas, são tumores mais comuns da medular adrenal, produtores de catecolamina. O diagnóstico, geralmente, dos feocromocitomas é clínico laboratorial. A imagem é só para localizar o tumor. A grande maioria é lesão adrenal única e benigna, tá? Só que ele é um camaleão das imagens, como eu mostrei naquele artigo. Eles podem simular qualquer tipo de tumor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o feocromocitoma. O feocromocitoma é aquele tumor da regra dos 10 lá da faculdade, né? Que todo mundo lembra. 10% é bilateral, 10% ele é fora da adrenal, 10% ele é maligno, 10% está associado com condições hereditárias, ele pode estar associado à neurofibromatose, à doença de von Hippel-Lindau, né? Então, lembrar dessa regra dos 10% aqui dos feocromocitomas. Mas os feocromocitomas, eles têm uma característica que é o padrão hemodinâmico dele. O que os feocromocitomas têm? Eles realçam intensamente após a injeção do meio de contraste na tomografia. Então, se o realce após a injeção do meio de contraste for maior que 90 unidades na fase portal, eu já posso suspeitar de feocromocitoma. Se esse pico de realce for de 110 HU, é feocromocitoma com quase toda certeza. O washout, ele vai fazer igual ao adenoma. Então, o washout ele vai simular adenoma também, o feocromocitoma. Então, vamos lá. Ó. Olha esse caso aqui, ó. Um paciente sem contraste, um paciente que tinha um nódulo adrenal, na fase sem contraste deu 35 HU, na fase portal ele foi para 221 HU, na fase tardia ele voltou para 93
HU. Olha como que ele lavou, olha como que ele eliminou esse contraste rapidamente. Então, se a gente fizer aquele cálculo do washout dele, o absoluto deu 69% e o washout relativo deu 58%. Todos com parâmetro de adenoma. É um adenoma? Não. Por quê? O adenoma, essa diferença aqui entre o pré-contraste e a fase pós-contraste imediata aqui, ela deu uma densidade de 186 UH, a unidade House, ou seja, maior que 90%. Adenoma não faz isso. O adenoma não realça nessa intensidade. Então, apesar de ter havido uma lavagem na fase tardio, isso aqui era um feocromocitoma. Então, nós radiologistas temos que estar atento com essa fase pós-contraste imediato aqui para ver o grau de realce dessa fase, para não dar o diagnóstico errado de um adenoma no lugar de um feocromocitoma no lugar de um adenoma, ok? Então, isso aqui, na verdade, era um feocromocitoma e a gente chegou a essa conclusão simplesmente por esse realce muito intenso da lesão. Repare que a lesão, ó, novamente, ela é bem homogênea. A lesão tem que ser homogênea para a gente caracterizar como adenoma ou não. Então, ó, tudo isso que eu falei até agora é em relação à tomografia. Agora, o que a ressonância pode ajudar a gente no diagnóstico de adenoma? É a mesma coisa da tomografia. A gente tem que provar pela ressonância que existe lipídio intracelular como critério diagnóstico. Como que a gente vai fazer isso? Existe uma sequência na ressonância, que é o desvio químico, que é a principal técnica de detecção de gordura microscópica, ou a gente chama de gordura intravóxio na ressonância. O contraste venoso e critérios hemodinâmicos, eles não são critérios de diagnóstico para a ressonância. Então, não vale aquele negócio se realçou muito, realçou pouco para a ressonância, né? A ressonância, a gente só vai poder usar esse aspecto da ressonância aqui, que é o desvio químico, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E esse desvio químico, a gente tem uma avaliação qualitativa, que é subjetiva, e quantitativa. O que é isso? Então, vamos lá, ó. O que a ressonância ajuda? Ó? A ressonância. Então, eu tenho aqui ó, um T1 em fase e um T1 fora de fase. São sequências que a gente usa na ressonância para mostrar a presença de lipídio intracitoplasmático ou intravóxio, melhor dizendo. Então, repare aqui, ó, é uma lesão de adrenal que na fase, que nesse T1 em fase, ele perde sinal na sequência T1 fora de fase. Olha como que essa lesãozinha aqui, ó, que esse nódulo fica preto. Isso para nós caracteriza, quando ele perde o sinal, aqui fica preto, todo mundo aqui está vendo que essa lesão ficou preta. Então, na análise qualitativa, existe uma queda de sinal, existe uma perda de sinal daqui para cá, e essas duas sequências aqui, eu já consigo caracterizar que ele tem lipídio intracitoplasmático e isso é um adenoma, certo? Então, o que a ressonância usa é a sequência, que é o desvio químico que a gente chama, que é o T1 em fase e o T1 fora de fase. Então, essa lesão aqui, ó, que na tomografia, na fase arterial, apresentava 18 HU. Como que a gente faz isso? Tem a avaliação qualitativa e quantitativa, né? A gente viu que quando a gente olha e vê que cai o sinal, tudo bem, mas tem umas lesões que a gente fica em dúvida. Então, olha essa lesão aqui, ó. Tinha uma lesãozinha, eu aqui fico em dúvida se ela caiu o sinal ou não. Eu tenho como calcular isso aqui. Eu vou lá e meço quanto que era a intensidade de sinal dessa lesão no T1 em fase e no T1 fora de fase. E faço um cálculo. Aqui também eu meço em relação ao baço, né? Então eu uso a taxa, a relação adrenal baço para fazer o cálculo se essa lesão perdeu o sinal ou não. E na literatura, e para nós, o que a gente mais usa é o índice de intensidade de sinal. Como é que é isso? Eu pego aquela medida da lesão em fase, menos a fora de fase, sobre a lesão em fase, vezes 100. Se esse índice de intensidade de sinal der maior que 16,5, é um adenoma. E tem uma sensibilidade alta e uma especificidade também alta para a gente caracterizar que a lesão apresenta gordura intracitoplasmática e é um adenoma. Então aqui, ó, eu posso fazer
dessa lesão aqui, eu fiz o índice de intensidade de sinal, ele deu 39,5%, maior que 16,5%, isso eu já caracterizei um adenoma, embora aos meus olhos aqui eu não conseguisse ver aquela queda de sinal tão evidente como no primeiro caso. Situações especiais, a mesma coisa da situação da tomografia, metástase de carcinoma hepatocelular e carcinoma renal subtipo células claras, eles apresentam conteúdo lipídico intracitoplasmático também, são hipervascularizados e fazem washout. Então, o diagnóstico com adenoma, tanto na TC como na ressonância desses tumores, principalmente CHC e carcinoma renal, eles podem confundir a gente, mas a gente tem que ter o contexto clínico de que paciente que está fazendo o exame, né? Agora, ó, importante, mantra em incidentaloma adrenal. Qualquer critério diagnóstico para incidentaloma, seja na TC ou na ressonância, só é válido se e somente se a lesão for homogênea e medir menos que 4 centímetros e ela for não funcionante. Se a lesão não for homogênea, for heterogênea, tudo que eu falei para vocês não vale. Se a lesão medir mais do que 4 centímetros, também não vale, certo? E se ela for funcionante, se você sabe que ela é funcionante, já não é mais um incidentaloma, né? Então, olha esse caso aqui, ó. Esse caso aqui era um caso de uma lesão adrenal. Eu fiz contraste dessa lesão, só que essa lesão aqui ela não é homogênea, ela é uma lesão heterogênea. Então, esse critério, tudo que eu falei até agora, para tomografia, ela não vale. Como que eu faço para saber se ela é homogênea ou heterogênea? Obrigatoriamente eu tenho que injetar contraste, certo? Eu não posso simplesmente ir lá medir a densidade. Ah, a densidade deu baixa, deu menos que 10, isso é um adenoma. Se você não injetar o contraste, você não tem como saber se essa lesão é homogênea ou não. Então é obrigatório injetar contraste para saber se a lesão é homogênea ou não. Então, essa lesão aqui, ó, era uma metástase de um adenocarcinoma pancreático. Então, ela não sendo homogênea, acaba com tudo que eu falei. O caso do dia a dia nosso de radiologista. Então, a gente vê aqui, ó, a gente pegou um caso aqui, ó, com a densidade pré-contraste, aqui eu não fiz contraste ainda, né? 27 unidades Hounsfield, ou seja, ela é maior do que 10, então não dá para eu caracterizar a lesão. Eu fiz o contraste nessa paciente, mas não fiz a fase tardia. Por exemplo, você vai deixar lá, o técnico faz, você vai lá dar uma olhadinha, nem olha, você só vai ver essa lesão depois. Então, o que aconteceu? Uma lesão que tem uma densidade de 27 UH, ou seja, uma densidade maior que 10, e eu não fiz o estudo tardio dela. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse paciente, fazer uma nova TC com fase tardia, ou eu vou para uma ressonância magnética para ver se essa lesão tem lipídio intracelular, né? Então, quando que a ressonância ajuda? É sempre que eu vou pedir a ressonância? Não. Então, vamos lá. Isso aqui, para nós somos radiologistas, é um negócio que acontece quase toda semana, todo dia, vamos dizer assim, né? A gente fazer o exame, a gente só vai ver o nódulo depois que a gente vai laudar, e não temos aquela fase tardia de 15 minutos. Então, eu não tenho como, não consigo caracterizar se é um adenoma ou não. Então, o que nós vamos fazer? O que é melhor? Eu reconvocar esse paciente, fazer todas as fases dele de novo, porque eu não posso pegar esse paciente e falar, eu só vou fazer a fase tardia. Você tem que sempre fazer o estudo, todo o estudo, toda a dinâmica de impregnação no mesmo estudo, não pode ser em estudo diferente. Ou eu vou fazer uma ressonância. Então, vamos lá. Quando a ressonância pode ajudar após a tomografia? A ressonância pode mostrar gordura intracelular e incidentaloma com densidade média pré maior que 10 na TC. Mas até que densidade? Né? Então, tem dois trabalhos na literatura, um é o do Heider, que fala que até 30 UH a ressonância vai te ajudar. E tem outro trabalho que fala que é até 35.
Então, uma coisa que a gente tem que ficar na cabeça é quanto maior a densidade pré-contraste na TC, menor a probabilidade da ressonância te ajudar, né? Você confirmar que tem lipídio intracelular. Então, o que é melhor eu fazer? A TC com washout ou a ressonância com desvio químico? Se a densidade for maior do que 30, a TC com washout ela é melhor que a ressonância, tá? Para caracterizar a presença de lipídio intracelular. Então, é aquilo que eu falei no início. Nem tudo a ressonância é melhor do que a tomografia. Então, a gente precisa saber de certos aspectos para usar bem os meios diagnósticos, né? Então, aqui, ó, eu tenho um nódulo, aqui é fazer um resumo daquilo que eu falei, né? Então, nódulo de adrenal, nódulo menor que 1 centímetro, geralmente são inespecíficos, né? Usualmente não requer acompanhamento, né? Mas isso é até um pouco, assim, não requer acompanhamento, é meio complicado, porque uma hora a metástase vai ter 1 centímetro, né? E se ela evolui. Então, é uma coisa assim que não precisa de acompanhamento, é um pouco relativo. Mas nós vamos falar aqui de um nódulo variando entre 1 e 4 centímetros, porque se ele for maior que 4 centímetros, como eu disse para vocês, já é considerado cirúrgico. Então, eu tenho um nódulo de menor que 10 unidades Hounsfield. Se esse nódulo de 1 a 4 centímetros der menos que 10 unidades Hounsfield, na maioria das vezes é um adenoma. Eu sei que é uma lesão benigna, e na maioria das vezes um adenoma. Agora, esse nódulo de 1 a 4 centímetros, ele deu uma densidade entre 10 e 30, eu posso usar a ressonância. A ressonância vai ajudar. Agora, se a densidade pré-contraste ela for maior que 30, a tomografia com estudo do washout ela vai ser melhor que a ressonância. Ok? Então, para encerrar aqui, vou mostrar um casinho do dia a dia. É que nem tudo são flores. Eu peguei esse caso aqui no mês passado, se eu não me engano. Aqui tem uma lesão adrenal, uma fase sem contraste. Peraí. Aqui uma fase sem contraste, o nódulo da adrenal. Aqui uma fase pós-contraste desse nódulo da adrenal. Eu não fiz a fase tardia de 15 minutos, que é aquilo para calcular o washout. Aí eu fiquei no mato sem cachorro. Então vamos lá analisar essa imagem aqui. Então eu medi lá, ó, na fase sem contraste, ela deu uma média de 35, olha só, 35, ou seja, possivelmente a ressonância não vai ajudar para esclarecer se é um adenoma ou não, porque lembra, acima de 30 a ressonância já não vai ajudar aqui. E na fase portal, a hora que eu injetei o contraste aqui no vaso, ó, essa lesão sofreu um realce. Foi de 63, ela foi para 105, não, de 35 ela foi para 118 aqui, ó. Então vamos lá, ó. A diferença entre 118 menos, entre isso aqui, da fase com contraste e a fase sem contraste, deu 82. Lembra que eu falei para vocês que se essa diferença fosse maior que 90, eu já podia suspeitar de feocromocitoma, porque o adenoma não realça nessa intensidade? Pois é, mas essa lesão ela não preenche nem o critério do sem contraste, que é menor do que 10, e nem o pós-contraste, que não chegou a 82. Eu realmente não sei o que é essa lesão, não sei se a ressonância vai ajudar. Isso aqui é a prática diária que a gente, assim, é algum desafio diagnóstico que nem sempre a gente dá para resolver. Então, essa paciente, possivelmente, ela vai ter que ser avaliada, fazer o estudo dos hormônios todos produzidos pela adrenal, pesquisar feocromocitoma, que é uma das principais possibilidades, e tem alguns pacientes que eles não leem os livros, né? Então, a gente fica, às vezes, sem saber muito o que fazer. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu fiz um resumo, assim, para ver se ficava bem claro para o público aí como que a gente trata esse assunto. É lógico que quem não é radiologista não precisa saber de certos detalhes, mas é bom, o que eu quis passar para vocês é as dificuldades que a gente encontra na caracterização do adenoma, o que cada exame pode ajudar, né? E lembrar que esses incidentalomas nem sempre são indolentes e todos eles
precisam de um estudo bioquímico pós o contraste, né? Porque alguns deles podem ser funcionantes. Então, esses incidentalomas todos têm que ser investigados para se afastar feocromocitoma e hipercortisolismo, né? São os dois exames que a gente vai ter que pesquisar nesses pacientes com os incidentalomas. O hiperaldosteronismo primário, ele só será investigado se o paciente ou tiver uma hipertensão arterial, né, com ou sem hipocalemia, né? Então, eu estou aberto agora a perguntas. Quem teve dúvida aí, eu sei que ficou muitas, né, para quem não é radiologista, e espero que eu tenha alcançado o objetivo aí de vocês sentirem as dificuldades, saberem o que é importante pedir numa avaliação do ponto de vista de imagem de um incidentaloma. Lembrar aqui que eu falo em todas as aulas que indicação clínica em pedido de exame para nós radiologistas é tudo, porque se eu não sei que o paciente tem um nódulo de adrenal, eu não vou fazer um estudo dedicado com a fase sem contraste, a fase portal e aquela fase tardia de 15 minutos, né? Então eu preciso, se o médico quer investigar alguma doença adrenal, eu preciso saber isso no pedido de exame. Infelizmente, nos nossos prontuários eletrônicos, então cada vez menos as indicações clínicas dos exames. Às vezes a gente não pode ficar ligando para médico toda hora, né? Dificulta. Então a gente faz um apelo aí para a comunidade médica, botar dado clínico no pedido de exame, que para nós faz toda a diferença. Ok? Nicole, a aula foi, como sempre, excelente, né? Esclarecedora. Você sempre frisa a importância do preenchimento dos dados clínicos, né? Com os dados clínicos na mão, a gente faz uma medicina mais barata e de qualidade melhor. E para a gente, radiologista também, a gente tem que conversar com o paciente antes ou após a realização do exame, e se houver necessidade, ligar para o médico, ligar para o paciente, porque isso encurta o diagnóstico, e o maior beneficiado disso é realmente o paciente. A aula foi excelente. Eu queria fazer. E em pediatria, você encontra muito incidentaloma? Não. Você vê ali que quando no início lá eu falei, eu particularmente nunca encontrei um incidentaloma em criança, entendeu? Geralmente são assim, quanto mais a idade avança, mais a probabilidade de você encontrar incidentaloma, entendeu? Nunca vi um incidentaloma, assim, é lógico que existe, né? Mas incidentaloma em criança é raríssimo. É muito raro. É muito raro. Mas a possibilidade de você encontrar em criança, a conduta muda ou não muda? Assim, em relação ao método de imagem, não. A gente vai tratar a criança da mesma forma, estudar uma lesão adrenal na criança da mesma forma que a gente estuda num adulto, com esses aspectos aí da ressonância e da tomografia. Clinicamente, okay? Da mesma maneira, né? Clinicamente, assim, de dizer, eu gostaria até que se tivesse algum endocrinologista aí, emitisse a opinião, né? Assim, mas do ponto de vista de imagem, a gente trata da mesma forma. Tá, vai. Valeu, parabéns, hein? Parabéns a todo mundo aí. Valeu, obrigado, Vitor. Mais alguém aí? No início, Nicole, alguém tinha feito uma pergunta se assemelha ao protocolo de Soensen para nódulo pulmonar. Não, Bruno, é um pouco diferente, né? O protocolo de Soensen, na verdade, tá em desuso, né, cara? Tem muito poucos serviços usando ele. Ainda mais agora com o advento do PET-CT, né? Nódulo, já aqueles estudos de Soensen, já praticamente a gente não faz, né? Tem vários anos já que eu não faço protocolo de Soensen. Se você me pedir para fazer, eu vou ter que estudar de novo para saber como é que é. Mas a ideia é a mesma, né? Assim, a ideia é a mesma, exatamente, isso aí. A ideia é mais ou menos a mesma. Nicole, eu tenho uma pergunta. Em relação à questão técnica, qual seria a espessura de corte mínima necessária? E outra coisa, qual o tamanho do ROI que você deve colocar em relação à lesão? Então, o tamanho do ROI, respondendo a última pergunta, ele tem que ocupar 2/3 da lesão. Você não pode ir lá botar um ROIzinho pequenininho na lesão e fazer o cálculo, não. Tem que ser 2/3 da lesão.
Em relação à espessura de corte, seu espessura de corte não pode ser muito fina, porque ela aumenta o ruído da imagem. Então tem que ser espessura de corte de 3 para cima, entendeu? Para fazer esses estudos aí, tá? E é importante que a espessura pré e pós seja a mesma, né? É isso aí, não, tem que ser tudo igual. O que você pode ver aqui é pegar essas imagens aqui, que, ó, peraí, deixa eu te mostrar, para saber se ficou boa. Olha o desvio padrão dela aqui, ó, o desvio padrão aqui, tá vendo? Tá projetado aí Tá sim. Então, se o desvio padrão aqui for muito alto, você não dá para você acreditar muito na imagem, não. Agora, o desvio padrão baixo, como está nesse caso aqui, você pode acreditar. Isso aqui é uma espessura de corte de 2 ou 3 milímetros, não sei. É 3, eu acho, milímetros. Então, a espessura de corte não pode ser muito fina. 1 milímetro não é recomendado, tá? Beleza. Bruno, tem uma pergunta aqui para você e para o Nicole. Primeiro, quero dar os parabéns pela aula, viu? A aula do Nicole é sempre imperdível, né? Então, não dá para perder a aula do Nicole, viu, Nicole? Parei tudo para assistir, foi ótimo. Aprendi pra caramba, foi espetacular. Parabéns aí, Bruno, pela iniciativa. Acho que vai agregar muito aí. E está permitindo colegas de fora de Cachoeiro participarem da sessão, que eu acho isso aí espetacular. Então, a pergunta é a seguinte: dessas tomografias que vocês fazem, que às vezes encontram esses nódulos de suprarrenal, quantos são, uma média assim, maiores que 4 centímetros, que já tem que indicar procedimento cirúrgico? E para esses casos de maiores de 4 centímetros, precisa fazer esse segmento, essa fase pré e pós-contraste, ou se você já achou 4 centímetros, já está indicado cirurgia e já encaminha para o cirurgião direto? Então, Leandro, maior que 4 centímetros, você esquece todos esses parâmetros que a gente falou aí. Então, 4 centímetros já é indicação cirúrgica. É lógico que você tem que estudar o paciente, ver o risco-benefício de se fazer uma cirurgia, aquilo tudo, né? Se não é um paciente cardiopata, se não tem outras comorbidades. Mas num paciente com condição cirúrgica, a lesão maior que 4 centímetros, elas são cirúrgicas. E não precisa fazer estudo desses pacientes. Não são validados pela literatura em lesões maiores que 4 centímetros. Em relação à primeira pergunta, quantos por cento desses 4 centímetros, eu não sei te dizer percentagem, mas a maioria desses nódulos são todos menor que 4 centímetros. É muito difícil você pegar um nódulo desse aí maior que 4 centímetros. Todos eles se encaixam nesses valores aí e exigem esses estudos, tá? Queria agradecer ao Nicole pela excelente apresentação. Já não é, como o Leandro falou, toda apresentação que o Nicole faz, ela é imperdível, porque ele realmente tem o dom de fazer aula e tudo mais, além de um conhecimento que ele realmente tem na essência, né? Agradecer a Juju, a Alessandra, que prepararam isso tudo para a gente aqui, né? E a todos vocês que participaram. Tá bom? Parabéns. Quer falar mais alguma coisa, Nicole? Não, só dizer para você aí, como eu disse no início, que muito dessa apresentação que eu fiz foi baseada em outras apresentações, entendeu? Tem muita coisa que a gente copia, né? E quando é por bem, a gente pode copiar, né? Deixa eu só falar uma última coisa. Aproveitando que o Nicole falou, eu gostaria de convidar a todo cooperado que pudesse vir aqui para participar com a gente do Centro de Estudos, discutindo um caso, preparando uma aula. A gente sabe que tem muita gente que tem muito tempo de vivência clínica aqui e que pode participar fazendo uma aula. Se quiser, entre em contato comigo no WhatsApp ou com a Alessandra aqui na casa do cooperado. A gente dá toda a assessoria. Você tem muito pouco trabalho que não seja fazer aula e apresentar, que o resto a gente faz com vocês aqui. Tá bom?